Bandeira do Brasil. Bandeira nacional do Brasil. A primeira bandeira do Brasil foi criada e apresentada poucos dias depois da independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. A criação da bandeira do Brasil foi retificada pelo decreto de Dom Pedro, em 18 de setembro de 1822. As cores da bandeira foram escolhidas por Dom Pedro e o desenho foi obra do pintor Debré. A inspiração do pintor francês foram bandeiras utilizadas por tropas militares francesas durante o período da Revolução Francesa e do período napoleônico. A bandeira do Brasil Império continua o losango amarelo em dimensões diferentes e o fundo verde. O centro do losango era preenchido pelo brasão de armas do Império, que também foi desenhado por Debré. Durante a educação infantil, muitos de nós aprendemos que as cores da bandeira representam o ouro, a flora e os céus do país. Essa interpretação, porém, está incorreta, uma vez que as cores da bandeira têm seu significado e origem repousados em acontecimentos relevantes da história portuguesa. Como Dom Pedro era filho de um rei português, a herança da cultura portuguesa na composição de nossas bandeiras foi inegável em entender a origem das cores. Verde. Essa cor era utilizada pelos primeiros povos que habitaram a Lusitânia, região correspondente a Portugal. Essa cor passou a simbolizar a liberdade quando os habitantes da região lutavam contra a invasão dos mouros na Idade Média. Amarelo. Essa cor fazia parte do brasão de armas de Portugal e foi adicionada depois da conquista do Algarve, em 1249. Outra observação importante é que o amarelo era uma cor símbolo dos Habsburgo-Lorena, dinastia do qual Dona Leopoldina era membro. Azul e branco. Essas cores remontam ao condado de Procali, condado do qual surgiu Portugal, e as cores desse condado foram escolhidas pelo Dom Henrique de Borgonha. Atual bandeira. A atual bandeira brasileira foi criada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório que assumiu após a proclamação da República. Cada item da bandeira brasileira tem um significado distinto e a última modificação que a bandeira brasileira sofreu aconteceu em 1992. A bandeira do Brasil foi oficialmente apresentada no dia 19 de novembro de 1889 e foi adotada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório, que na época era Marechal Deodoro da Fonseca. O decreto determinava a permanência das cores e as mudanças que aconteciam na bandeira. Os autores da nova bandeira do Brasil foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vileras. Essa nova bandeira substitui a bandeira que havia sido proposta por Rui Barbosa e que içada do dia 15 de novembro ao dia 19 de novembro. As grandes mudanças da nova bandeira brasileira e a bandeira do período imperial foram as seguintes. O símbolo de armas do Império que estava no centro da bandeira imperial foi substituído pela esfera azul republicana. No centro da esfera foi adicionado um lema pacifista escrito Ordem e Progresso. Este lema foi inspirado em uma frase de Augusto Comte. Foram adicionadas estrelas brancas como representações dos estados brasileiros. Muitas pessoas perguntam-se sobre o significado das estrelas que constam na bandeira, mas o significado delas é bem simples. Cada estrela na bandeira corresponde a cada um dos estados brasileiros e ao Distrito Federal, e suas posições foram definidas de acordo com as posições das constelações, conforme observadas no céu da cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, às 8h30. Então, gente, foi esse o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar com os amigos. Me siga nas redes sociais.